Uma boa noite, que Deus abençoe a vida dos irmãos aqui que se deslocaram até esse lugar nessa noite para que o Senhor possa edificar o tabernáculo, o santuário que está dentro de nós. Deus ainda investe em nossas vidas, né, irmãos? Mesmo havendo uma análise positiva ou negativa, um laudo meu e teu positivo ou negativo sobre a nossa vida espiritual, pouco importa o nosso laudo. O que é uma alegria para nós é saber que Deus continua investindo e insistindo com a tua vida e com a minha. Ele não desistiu de nós. Se estamos aqui, é a prova real de que o Senhor não desistiu da nossa vida. Amém? Então, eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra no Salmos 86. Nós vamos fazer uma oração, leitura deste salmo. Preste bem atenção e faça como uma oração este salmo. Repita ele como uma oração. Na verdade, até vou convidar você a não ler ele. Vou convidar você a ficar em pé e em pés e fechar os teus olhos e repetir comigo essa palavra, esta passagem. Vamos dizer assim: fecha teus olhos, irmão, e faça uma oração assim, dessa palavra. Repita comigo assim: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus, salva o teu servo, que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende às minhas súplicas. No dia da angústia clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu é Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, és Deus, compassivo e cheio de graça, paciente e grande, em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim, compadece-te de mim, concede a tua força ao teu servo, e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal
do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Senhor, oramos estas palavras da tua palavra, do teu livro para ti mesmo, Senhor, para que tu nos ajude em todas as lutas que temos, Senhor. Neste momento pedimos perdão pelos nossos pecados, fazemos confissão a ti, Senhor, pelas nossas transgressões. Purifica-nos e nos recebe, lava-nos e limpa-nos, Senhor, em tua presença, para desfrutarmos de ti nesta noite, sermos curados e demônios serem amarrados e expulsos das regiões das nossas almas. Expulsa o inimigo, a ansiedade, o medo, as perturbações, Satanás, líderes e comandados. Contempla o sangue de Jesus sobre este tabernáculo erigido, não por mãos humanas, mas porque fomos recriados. Contempla, Satanás, o sangue do Cordeiro de Jesus Cristo sobre as nossas vidas e te afasta e te retira das nossas almas, porque fomos comprados por preço e não somos mais teus, Satanás. Retira-te agora do espaço das nossas almas, das nossas mentes. Sai com todo o teu lixo, com tudo que tu produziu, com tudo que essa natureza pecaminosa sucumbiu à nossa alma. Sai agora, nós te repreendemos na autoridade do nome e do sangue de Jesus. Limpa, Senhor, nossos pensamentos, nossas mentes, vontades e emoções. Purifica-nos, Senhor. Tira o espírito do descontrole emocional da nossa vida, Senhor. Aquele que se abala com as notícias, que se abala com a previsão. Aumenta-nos a fé, a liberação ali no canal interior do nosso coração, Senhor. Expande o canal da fé, Senhor. Expande a liberação da fé de dentro do nosso espírito, para que ela fique maior em nossa alma, Senhor. Para que possamos ficar inabaláveis diante do dia mau, Senhor. Tira toda a preocupação natural com o ego, com a carne, Senhor. A ansiedade, a ansitude pela vida, Senhor. Retira do nosso coração e nos ajuda somente a pensar naquilo que é da tua vontade, Senhor. Tira do nosso coração as perturbações, afasta os espíritos perturbadores. Te repreendemos, espíritos da ancestralidade. Limpa, Senhor, a tua casa e a tua igreja nesse momento, Senhor. Assim nós oramos nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Esse cântico chamado Perseverança. Tem um chiadinho ali. Esse parou. Eu não sei se é na saída do canal do som, hein? Tá. Do seu interior fluirão rios de água viva. Não vos enganeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vamos de novo. Quem crer, do seu interior fluirão rios de água viva. Não vos enganeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente.
Então busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e tudo será acrescentado em sua vida. Então busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e tudo será acrescentado em sua vida. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Jesus é a luz do mundo, quem o segue não andará nas trevas. Deus purifica. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Jesus é a luz do mundo, quem o segue não andará nas trevas. Deus purifica. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, em nada deficientes. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, em nada deficientes. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Amém. Uma canção chamada O Valor Verdadeiro. Excelentes, elas são do meu Cristo, que em meu espírito fez sua eterna morada. Profundo do meu ser, há virtudes excelentes, elas são do meu Cristo, que em meu espírito fez sua eterna morada. Ele opera a única obra, de me convencer que nada posso, que nada sou, que em mim não há nada de bom. Me revelou minha natureza.
muita decepção senti, porque não sou nada do que sempre pensei. Foi pela sua luz que me convenci a dar valor e amar o Cristo meu Senhor. Muita decepção senti, porque não sou nada do que sempre pensei. Foi pela sua luz que me convenci a dar valor e amar o Cristo meu Senhor, e amar o Cristo meu Senhor, e amar o Cristo meu Senhor, e amar o Cristo meu Senhor. Muita decepção senti, porque não sou nada do que sempre pensei. Foi pela sua luz que me convenci a dar valor e amar o Cristo meu Senhor, e amar o Cristo meu Senhor, e amar o Cristo meu Senhor, e amar o Cristo meu Senhor. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar, irmãos? Quero só compartilhar aqui um noticiar, né? Não havia ainda, acho que não havia falado isso no domingo ainda, né? Aí foi ao ar já a publicação hoje. Então, oficialmente, né, foi inaugurado um programa do município chamado Escola de Paz, e foi inaugurado o projeto na sexta-feira, acho que foi no gabinete do prefeito, e aí nós estamos fazendo parte, então, oficialmente desse projeto, né, lá junto à Secretaria de Educação Municipal. Então, é um projeto que a gente não faz ele especificamente com a instituição religiosa, vamos dizer assim. A gente faz como igreja porque somos luz do mundo, sal da terra. Mas não como... não vou me vincular assim como pastor, né? Mas é um movimento de levar o evangelho, né, e a palavra como um alento, como uma oportunidade de desenvolver a pessoa, que quando Cristo entra na nossa vida, o plano de Deus é um desenvolvimento pessoal. Aí tu diz assim, não me vem com essas conversas aí, moderna. É morrer e nascer o novo. Mas tu quer ser melhor desenvolvido que isso, né? Quer um desenvolvimento pessoal melhor que esse, ser convertido. Então, só que te leva na fração certa para
para cada um poder comer, né? Então, tem bebezinho que não pode comer churrasco. Tem pessoas que estão na dieta, né? Nasointeral lá, não tem como deglutir o alimento. Então a gente vai levando o evangelho puro como ele é, da forma com que as pessoas conseguem receber. E o impacto disso ele é muito bom. Inicialmente a previsão é baixa, por baixo, 30% da população da cidade a gente acessar. É uma estimativa baixa, porque a gente está contando o envolvimento de um aluno, são 8.400, com os pais. Mas geralmente o grupo familiar tem 3, 4, 5 pessoas. Então a gente está contando uma média, se tu contar uma média são praticamente aí 24, 25 mil pessoas, mais ou menos aí, né? A gente seria talvez um quarto, então, né? Não pegar 30%, mas talvez um quarto da cidade, talvez um pouquinho menos, né? 90 mil, absorvendo aí 90 mil habitantes na cidade, mais ou menos isso, né? Então, é uma vitória do Senhor Jesus Cristo. Total, não há nenhum mérito humano e é uma responsabilidade muito grande da gente estar ali, né? De estar à frente desse trabalho ali, cooperando, porque a gente vai enfrentar famílias ali, né? Vai levar o reino e o evangelho para as famílias. Então, fiquei muito feliz. Hoje saiu a publicação nas redes sociais, eu repostei nas minhas, né? Repliquei nas minhas, e aí já também quero dar essa notícia aqui, né, para os irmãos, que a gente faz parte então aí desse projeto. É uma glória de Deus isso. Realmente Deus tem vontade de entrar nessa cidade, né? Deus quer cuidar desse povo. Nós é que temos que se acelerar, né, irmãos? Então, para mim ali é uma frente, entende? Para ti é outra. A minha não é melhor que a tua, nem a tua é melhor que a minha. São posições que a gente vai... Porque às vezes eu não consigo estar com uma pessoa que é tão preciosa que tu tá. Porque uma alma para Deus vale, como diz a palavra, vale mais que o mundo inteiro, né? Então, às vezes eu não consigo estar com uma pessoa que tu tá. Então, é a posição que Deus coloca a gente, não há nenhum mérito, pelo contrário, quanto mais a responsabilidade, maior é o desafio que tu tem. Então, isso não é um engrandecimento de homem, né? Pelo contrário, é uma responsabilidade muito grande. E ai daquele que é chamado para 5 talentos, para 3 talentos, e bem-aventurado aquele que só tem 1 talento, né? Porque tu dá conta de muitas coisas, a gente não faz nem o básico. Imagina Deus nos dar responsabilidades grandes, que a gente já não faz nem o básico, e a gente tem que responder para Deus de tudo que a gente tem nas mãos. Isso é muito sério, e peço muita oração da igreja daí também para isso, né? A composição dos temas, né? A entrega desses temas na comunidade, né? Então, que Deus, peço a oração dos irmãos, assim, que o Senhor nos use lá, transmita tudo o que Ele quer e que possa ser um sucesso esse projeto aí. Então, estamos aí caminhando junto, integralmente, com o governo municipal já na cidade. É o primeiro projeto. Que tu ore e profetize que seja o primeiro de muitos, porque isso aqui não é um homem, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, entrando em todas as camadas da cidade. Isso é uma alegria, irmão, isso é uma vitória para o reino. Isso não pode em nenhum momento causar inveja, rancor, amargura, oração contrária, nada disso, porque é uma vitória para o Senhor Jesus Cristo e para essa cidade que está recebendo o Senhor. Amém? Se não fosse eu, era o João, o Pedro, o Paulo, qualquer um. Amém? Então, aprove o Senhor aí a fazer isso. Amém? Irmãos, assim, nós precisamos orar um pouco aqui agora, porque nós estamos numa carga espiritual assim, bem difícil sobre a igreja. Poucos estão percebidos disso, poucos, sempre são poucos, né? Sempre são poucos. Impressionante. Como o crente vive no mundo da lua. E nós estamos assim com cargas espirituais bem pesadas. E nesse exato momento assim tem muitas situações adversas com muitos membros do corpo de Cristo. Que nós às vezes nem sabemos. Tu não sabe do teu vizinho do lado, do membro do corpo, né?
Nós temos pouco relacionamento unilateral com os nossos irmãos. Uns não se abrem, né? Outros não se abrem porque não tem a gente não vai se abrir por se abrir, né? Uns têm dificuldade. Mas eu digo que se nós tivéssemos um bom relacionamento unilateral, haveria muito mais facilidade de abertura dos corações. Mas nós somos fracos com isso, porque nós também não temos maturidade para ter. Assim, só para saber por saber, me encostar em ti só para saber o que tu está passando também, isso não edifica em nada. Né? A boa vontade da curiosidade, né? Isso é nada, né? Então, de fato, nós precisamos caminhar em oração junto com os nossos irmãos, né? E deixar que Deus promova os arranjos das aberturas do coração. Mas eu sinto aqui de nós subir uma carga de oração aqui nesse momento, então vou convidar vocês, os irmãos aí, para os irmãos estar orando junto conosco aí. Então, vamos estar invocando o nome do Senhor aí. Quem quiser ficar em pé, fica em pé. Quem quiser ficar sentado, fica sentado. Nós vamos colocar as causas diante do Senhor aí. Amém? Grande e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, chegamos em Tua presença nesta noite, Senhor, nesta cidade, aqui nesse momento de assembleia solene dos santos que Tu regenerou e que Tu salvou, Senhor. Queremos, em primeiro momento, Senhor, confessar o distanciamento da realidade espiritual. Dizer a Ti, Senhor, que nós não estamos dentro da Tua vontade. Que nós somos, Senhor, somos independentes do Teu Espírito. Reconhecemos a independência do Teu Espírito, Senhor, e andamos por caminhos da vontade própria. Estamos aqui nessa noite para confessar pecados, Senhor. Para confessar os meus pecados, minhas transgressões, a de todos os nossos irmãos, de todo o corpo de Cristo, de todos nós que estamos aqui nesta noite, aqueles que não estão aqui também, e de toda a nossa comunidade de membros do corpo de Cristo da casa de Judá, Senhor. Sabemos aqui, Senhor, que nosso comportamento provoca a Tua ira, Senhor, e que desagradamos ao nosso Deus. Confessamos isso, Senhor. Confessamos a rebelião, confessamos o pecado de independência que é tão forte, Senhor. Nesses últimos tempos, esta natureza ela é tão indomável, Senhor. Ela é tão forte, ela é agressiva, ela é violenta, Senhor. Ela é indomável. Quando ela se levanta, Senhor, e se Tu não contém ela, nós estamos em apuros. E chegamos em Tua presença nesta noite para Te pedir, não nos entregue aos ídolos do coração. Não nos solte, Senhor. Não solta o Teu povo. Não olha, Senhor, para os nossos pecados. Não olha, Senhor, para o tempo e para aquilo que estamos entardecendo, Senhor, e aborrecendo o Teu Espírito e tardando esta obra, Senhor. Mas não olha para isso, mas olha como Tu olhou no dia de Pentecostes e derrama sobre a Tua igreja e sobre o corpo de Cristo e sobre as nossas vidas, Senhor, um arrependimento e um espírito de arrependimento sobre as nossas vidas, Senhor. Faz a vida divina nos visitar, Senhor, para arrependimento na nossa mente, no nosso coração. Manda ordens, Senhor, aos Teus anjos para fazerem cirurgias e mexerem na nossa mente, no nosso coração, no nosso ser, no nosso corpo, na nossa vida, Senhor, para retirar tudo aquilo que não pertence a Ti, Senhor, tudo aquilo que não é Teu, que tem trancado o avanço do reino em nossos corações e através das nossas vidas. Desobstrui, Senhor, os canais espirituais. Entramos em intercessão nessa noite, Senhor, nesse momento aqui, invocando o Teu nome sobre esta cidade, sobre essa comunidade, sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo nesta cidade, Senhor.
sobre todos os membros e os santos, sobre todos os eleitos que hão de vir também, Senhor. Nos perdoa porque a nossa personalidade atrapalha a Tua obra. E é isso que nós chegamos diante de Ti para pedir iluminação, para pedir um freio, para pedir uma mão nas rédeas, a Tua mão nas rédeas desta alma, da minha alma, da nossa alma, Senhor. Nós pedimos as Tuas mãos subjuguem, Senhor, as rédeas das nossas vidas, para que o nosso comportamento, Senhor, que não ultrapasse limites que comprometem a Tua obra. Senhor, põe em guarda, nos perdoa as palavras que falamos, que ferem, que ultrapassam os limites das pessoas, que ofendem as pessoas. Senhor, tira as mágoas, tristezas e angústias do nosso coração. Tira a amargura e o rancor, a ira, a raiva, a justiça própria da nossa vida, Senhor. Tira a ótica podre, Senhor. O jeito de olharmos a vida, as pessoas, de forma julgadora, de forma acusadora, Senhor. Tira isso que é essa natureza pecaminosa, tóxica das nossas vidas, Senhor, do controle e da expressão do nosso coração, Senhor. Faz superabundar os rios de águas vivas, águas boas, doces, tranquilas, que são para dar paz, para navegar em paz. Tira as águas turbulentas da nossa vida, Senhor. Se a minha vida fosse um rio, que rio seria? A nossa vida hoje, Senhor, tem sido um rio violento, Senhor, com quedas bruscas para matar, Senhor. Nós não somos aquele rio calmo que leva a vida, Senhor, para um fluir de navegação. Senhor, nós oramos e clamamos, subjuga a personalidade da ira, os demônios do ego que tomaram espaço na nossa alma, porque nós concedemos a eles espaço, nós demos espaços a eles, Senhor, nós cedemos espaço ao ego, Senhor, para ele tomar conta. Mas nós reivindicamos o espaço e o território do nosso modo de pensar, do nosso modo de agir e do nosso modo de sentir. Reivindicamos o espaço para Cristo Jesus, para que a mente de Cristo seja a nossa mente, as emoções de Cristo sejam as nossas emoções, os pensamentos de Jesus sejam os nossos pensamentos, Senhor. Varre a uma agora, Senhor, todo esse distúrbio dessa personalidade, Senhor, que não é nossa, ela é do velho homem, Senhor. Nós já somos nova criatura. E nós pedimos, Senhor, nos resgata onde nós nos perdemos, Senhor. Onde nós nos deixamos sequestrar por esse maldito ego, velho homem, pela libertinagem da carne, Senhor. Traz de volta as nossas vidas. Nessa noite nós estamos clamando e suplicando a Ti, recompõe-nos, nos coloca em pé, reaviva-nos, Senhor, com mãos limpas no altar, Senhor, novamente. Nós clamamos a Ti, Senhor, nos põe em pés. Perdoa os nossos pecados, onde tudo que erramos, que ultrapassamos, Senhor, que passamos limites. Nesse momento nós fazemos confissão por todos os nossos irmãos que estão em pecados, que estão em tribulações, Senhor, que estão em perturbações. Salva-lhes. Satanás, Tu não tem parte com os membros do corpo de Cristo. Te afasta das fileiras dos santos agora, do exército do Senhor. Sai, Satanás, aqui nós repreendemos como igreja agora as confusões, Senhor Jesus. Tu disse que não lutaria, Senhor, mais, que Tu não seria mais um muro de contenção para aqueles que desejam se desgraçar. Mas olha para nós, Senhor, e nós rogamos e clamamos, sê Tu um muro de contenção, Senhor, para que não venhamos a nos perder. Falamos, oramos, declaramos diante de Ti, Senhor, não queremos nos perder, Senhor. Alinha-nos novamente à Tua vontade. Quebra essas forças das trevas, Senhor. Alinha-nos com a Tua vontade, Senhor, nesse momento. Nós oramos e subimos uma oração em Tua presença, Senhor, nesta noite, a favor de todos os santos que estão alucinados, perdidos, em depressão,
em vícios, em drogas, em angústias, perdidos sem rumo, sem visão celestial. Acode todos eles, Espírito Santo, reaviva os santos. Vem tu sobre o vale de ossos secos e sopra tu sobre esta comunidade cristã, Senhor, sobre os filhos que tu regenerou, porque tu não perde, não há derrotas para ti. Recupera a nossa oração nesta noite é de intercessão, para que tu recupere os membros do corpo de Cristo, reavivando, alinhando, Senhor, esquentando o coração de todos nós, para caminharmos caminhos retos de justiça. Tira, Senhor, os juízos que já estão postos para descer sobre nós. Nos julga com arrependimento. Nos julga, Senhor, com derramamento de arrependimento, de constrangimento, Senhor. Por favor, nos leva a voltar urgentemente, Senhor. Nós estamos caminhando e avançando, Senhor, na obstinação. Mas hoje nós clamamos, desperta-nos. Desperta os santos, desperta todos nós. Desperta todos os teus filhos, Senhor, para que retornem, Senhor, à sensatez, à alimentação espiritual, ao devocional, Senhor, diário. Que voltem às orações, Senhor, que voltem aos louvores, que voltem à simplicidade. Quebra o espírito da revolta, Senhor, o espírito da desobediência, o espírito da irreverência, o espírito da desobediência nas nossas vidas, Senhor, o espírito da insubmissão nas nossas vidas, o espírito da justiça própria, que é trapo de imundície, Senhor. Rejeitamos agora o uso do bem e do mal, que só pertence a Ti. Nós estamos usando o bem e o mal, Senhor, o certo e o errado para viver. Isso tem causado aflições para nós. Nós estamos aflitos, Senhor, e queremos orar para agora confessar isso diante de Ti, para que Tu venha limpar, Senhor, estas aflições que nós mesmos causamos para nós. Limpa, Senhor, e dissipa, e nos alinha e nos ajusta, Senhor, na posição correta. Acorda e desperta os santos que estão chamados para o reavivamento. Não nos deixa nos perdermos. Estamos aqui hoje orando, Senhor, como Teu filho, Teu servo nesta cidade, como Teu separado por Ti, Teu ministro do Teu evangelho, como presbítero, primeiro a confessar os meus pecados, e com os nossos irmãos neste local, que também sobem suas orações a Ti. Nos perdoa, Senhor. Esta oração é uma oração, um pedido de confissão, Senhor, a Ti. É um pedido de perdão, Senhor. Nos perdoa porque Te afastamos, porque nosso modo de viver e de agir é independente, e Ele Te afastou de nós, Senhor. Retoma o Teu lugar de autoridade sobre as nossas vidas. Derruba as trevas. Derruba, Senhor, os planos que Satanás tem de destruir esta igreja. Neste momento, Senhor, as orações contrárias, o laço do passarinheiro, a peste perniciosa, os laços do inimigo forjados, a ciranda de Satanás, a peneira, Senhor, que toda obra e investida de Lúcifer para derrubar e acabar com esta igreja e para sucumbir os santos, caia por terra agora em nome de Jesus. Está desfeita as maldições, as orações contrárias, Senhor, as trevas, os juízos, os julgamentos, as maldições, as interpretações erradas, os planos, toda a tecnologia das trevas, Senhor, tudo que foi arquitetado, toda a arquitetura das trevas contra os santos, contra o ministério da palavra desta casa, contra os presbitérios desta casa e contra os membros do corpo de Cristo, estão todos anulados na autoridade do nome do sangue de Jesus.
toda trama, Senhor, toda teia que se forma para sucumbir por parte das trevas para atacar os santos. Senhor, nós oramos agora para que o Teu Espírito, para que o sangue de Jesus seja a resposta contra todo o ataque das trevas, e desmanchados sejam os conluios de Sambalate, Tobias, que estes servos amonitas, Senhor, lança confusão no reino das trevas. Justifica os Teus filhos, justifica os fiéis, justifica, nos perdoa os pecados que erramos, aceitamos as correções, mas aqueles que caminham na verdade, aqueles que pisam na verdade, Senhor Jesus, faz justiça sobre eles. Não permita o injusto sobrepor o justo, Senhor. Aqueles que estão caminhando na Tua verdade, Senhor, que tudo, Senhor, aquilo que vem das trevas para sucumbir a vida dos santos, caia por terra em nome de Jesus. E nós oramos pelo reavivamento, Senhor. Oramasterias, riquetelamandelias, tequeramalas, lutzhandalatsushmeheti, liandalamas, telecaindalamachekeres, terekenalaishi, rehanarasterias, hamastuyesiki, hamas, lecatastosere. Desce, esmiuça a penha, esmiuça as tramas das trevas sobre o justo. Hamachere ketalaba, geresteri, stulihadalabas de ketash. Levanta-te, raste que samaias. Ah, Deus de justiça nos céus. Urshene analamas. Traz a justiça sobre a terra, sobre a carne que está enfermada pelas trevas. Satanás avançou pelos céus, avançou pela terra, avançou nos homens. Ó Senhor, levanta-te, faz justiça àqueles que caminham na verdade. Tu prometeu que que os justos, e que a justiça, e que o justo, a sorte do justo, não será malograda. Sustenta os perseguidos. Senhor Jesus, sustenta os perseguidos, aqueles que sofrem por injustiças, por mentiras, por calúnias. Ó Senhor Jesus, afasta as trevas e os ataques das trevas de alto a baixo, de norte a sul, de leste a oeste, do primeiro deste reino, lá em cima, Senhor, das escalas de autoridade, até a base de todos os membros que valem 1 denário todos. Mas nós colocamos todos diante de Ti, Senhor, desde o ministério da palavra, o ministro do Evangelho, percorrendo, Senhor, todas as camadas do corpo de Cristo, a todos que estão aqui nesta cidade. Senhor, traz desde o alto até embaixo todas as células, fibras do corpo de Cristo sejam alcançadas por esta oração nesta noite, e sobre esta nação, e sobre todos que sofrem injustiça, que se quebre o cetro da injustiça e a glória do Senhor resplandeça. Está desfeito agora todo a elaboração de conceitos mentirosos das trevas na cabeça daqueles que assistem, daqueles que julgam, daqueles que avaliam, daqueles que são autoridades, daqueles que tomam decisões lá. Que o Espírito Santo seja o óleo e o bálsamo dos olhos e dos ouvidos, e lá na mente e no coração daqueles que tomam autoridades, tomam iniciativas, aqueles que julgam, aqueles que detêm a autoridade de Deus, não a autoridade que não seja constituída por Ti. Portanto, nós as colocamos diante de Ti nesse momento,
para que aqueles que tomam ações, reações, que delegam e que tomam atitudes de autoridade, que ao olharem as causas e as apresentações diante de si, dos seus olhos, recebam uma luz divina e um rompimento do Espírito para discernir a verdade, e não sejam enganados nem ludibriados, e que as suas decisões sejam Ramashtiris Roketeliandelastakishmias Lehandliastamash Arashirias Tuque, e que as suas decisões, Senhor, sejam as verdadeiras, as da verdade. Steandelias, santo é o nome do Senhor. Invocamos a tua justiça agora, e que todos os planos das trevas, Senhor, sejam derribados nesta cidade, e que todo o empecilho que se lança já para impedir e que vem como contenção da tua obra, sejam arrebentados, como uma grande correnteza arrebenta aquelas represas, com toda a força ali, Senhor, do rio do Espírito, haja e sejam quebradas todos os planos, as estratégias mais astutas que Satanás faz e elabora melhor que nós, mas jamais elabora a mais que tu, Senhor. Acima de Satanás está o Rei Jesus, e nós oramos: Senhor, vem de cima para baixo, dissipando as trevas. Dá, Senhor, com o teu cetro sobre as trevas, e limpa o primeiro e o segundo céu desta cidade, desta nação, desse estado. Intercedemos como tua igreja nesta noite a favor de toda degradação estabelecida e decretos das trevas estabelecidos sobre os santos, para que nesta noite sejam quebrados e desfeitos, e que o Espírito Santo venha a traduzir estas orações segundo a vontade e o plano de Deus Pai, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, e a ti colocamos estas orações desta noite sobre todo o corpo de Cristo, Senhor. Já é tempo de tu te levantar para socorrer. Não permita que a injustiça sobreponha sobre os justos e sobre aqueles que falam a verdade. Aramashtiris, em nome de Jesus, que jamais seja malograda a esperança do justo, e está nas tuas mãos. Tu que és o juiz de todas as coisas, a ti entregamos nossas causas, para que tu as julgues, Senhor. E em tuas mãos entregamos todas as coisas nesta noite, e um pedido de socorro por nós e por nossos irmãos, um pedido de socorro, de arrependimento e de luz e de realidade espiritual e de reavivamento sobre os nossos irmãos. Assim nós oramos nesta noite, Senhor, porque tu nos ouve, mesmo que sejamos poucos. Tu nos ouve. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A súplica do justo pode muito em seus efeitos. Ligamos na terra para ser ligado nos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, irmãos. Que o Senhor nos ajude
um momento de intercessão. Há definições nos ares importantíssimas, de todos os aspectos, está tudo junto no pacote. Níveis pessoais, destinações pessoais, nacionais, estaduais, locais, ministeriais. Estamos todos no divã do Senhor. Os momentos são de muita intercessão. Esses momentos assim leva o Espírito que acendeu a vela aí dentro, que acendeu a chama aí dentro desse Espírito de intercessão, porque são dias e são noites de clamarmos a Deus. Os dias são findos e são definitivos, são decisivos a definições, e nem todos estão acordados para orar, acordados de alma para orar. E nesse momento são poucos os que intercedem. A nível global de corpo de Cristo são poucos. Mas nós precisamos orar e interceder para que o reino não venha sucumbir, a igreja não venha sucumbir, e os planos de Deus se estabeleçam mesmo com toda a dificuldade e com todo o peso das trevas. E é tudo muito ligeiro, tudo muito rápido. Que o Senhor fortaleça a todos. Nós encerramos por aqui a nossa reunião. E você ore mais por essas causas. Amém? O Senhor fortaleça a todos. Obrigado pela participação de todos. Deus abençoe.